descobrimos que o pobre tem valor. Tem valor, tem valor. Nós descobrimos o valor da união, que é a arma poderosa que derruba até dragão. E descobrimos que a riqueza do patrão e o poder do governante passa pelas nossas mãos. E de repente a nossa vista clareou, clareou, clareou. E descobrimos que o pobre tem valor. Tem valor, tem valor. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Confiando em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, que morreu crucificado porque nos queria bem. Confia no teu amor, enfrentamos até doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Aí nós conseguimos direitos, não é? Falar da minha mãe é muito complexo, né? Porque é uma mulher assim com muitas histórias, com muita vivência, e assim cada vivência é uma lição de vida. Mas o que eu gostaria de trazer para esse momento é a luta da minha mãe por uma educação pública de qualidade. Eu acho que essa foi sempre a sua grande bandeira. Não se cala, ela é meio atrevidinha, né? Ela não se cala diante das injustiças. E então, quando feriu os direitos dos pequenos, ela partia para a luta junto com outros irmãos, né? E aí, a pessoa que entra numa luta para defender os pequenos não é bem vista pela sociedade. E nessa época aqui foi uma luta muito grande, principalmente a da Embasa, né? Na questão da liberação da água, a terra também dos pequenos trabalhar. E aí não era bem acolhido. Foram pessoas ameaçadas de morte e tudo aqui nessa época. Só tínhamos uma escola pública com 4 salas de aula, a escola do Fubrito, que ainda tem aí na comunidade, e mais uma escola que onde minha mãe dava aula com apenas uma sala de aula. E a procura era muito grande, chegavam todos os dias pais procurando colocar os filhos na escola, e quando sabiam que não tinha vaga, eles pediam para minha mãe que deixasse os meninos lá pelo menos encostados, como eles chamavam, que seriam os alunos não matriculados, mas que tivessem a oportunidade de aprender. E ela sempre acolheu com carinho esses alunos, mas prezando pelo bom fazer pedagógico, né, por uma escola de qualidade, ela também sabia que não podia estar superlotando a sala de aula. Então ela começou a lutar para que fosse construída uma nova escola no bairro. E por causa disso ela foi perseguida pelo prefeito da época, que ela perdeu o emprego, mas nem por isso ela baixou a cabeça, ela foi em frente, foi à luta, e a escola foi construída e continua aí até hoje, na qual a UNEB, né, ficou um tempo, né, alojada nessa escola, que foi alugada para a UNEB, uma parte do Instituto Municipal de Educação, e que teve um dedinho dela naquele instituto, né, na UNEB também, porque a UNEB ficou ali por um tempo. E a escola está aí e ela não deixou de trabalhar e continua na educação até hoje. Não foi só educadora não, Dona Estelita também, quando ela perdeu o emprego dela, ela não parou não, ela não ficou em casa lá lamentando não. Ela arregaçou as mangas, ela foi para a feira vender tecido, vender roupa. Camelô. E também a questão de estar sempre envolvida com a educação, mesmo depois que ela não estava mais na educação, estar sempre envolvida em espaços educativos, estar sempre favorecendo que as pessoas entendessem a história dela, dando palestras em escolas, falando sobre como era a escola em determinados tempos remotos. Tudo isso fez com que a minha educação fosse muito voltada para livro. Isso fez despertar em mim um gosto de ler, pela leitura e pela escrita, tanto eu quanto meus irmãos também. Nós da Igreja Católica também estamos sempre envolvidos também com as lutas, com os movimentos sociais. Eu acredito que isso também tem envolvido Estelita quando ela perdeu o emprego dela, que era pela prefeitura, porque ela já estava envolvida nessa vida de comunidade. E aqui a gente, quando foi privatizar a Embasa, por exemplo, a gente reunia o povo aqui, a gente ia para frente da Câmara, a gente protestava, a gente queria abaixo-assinado, a gente reúne o povo aqui quando tem pré-conferência, por exemplo. Quem solicita é CRAS, é a Secretaria de Saúde. A gente abre essa igreja para as campanhas de vacina, eu trabalho no posto, posso dizer isso. A gente abre essa igreja para fazer as pré-conferências, para ouvir do povo as queixas, as necessidades, para levar para as conferências. Então é bem o contrário, mas
ainda vê a gente assim como oposição, né, ao governo, por exemplo. Acha que a gente está aqui, que participa dos movimentos, que a Igreja Católica tem o Grito dos Excluídos, por exemplo, que é o povo da comunidade que está lá brigando por alguma coisa que não está bom. Todos nós lá, aquela luta, aquele catitu ali onde hoje é chamado catitu, muita gente mora lá e não sabe. Os barracos sendo derrubados e nós, muita gente aqui dessa comunidade foi, e também da igreja como um todo, a gente lá de mão dadas, e a polícia lá com aquelas ferramentas feias na mão, sabe? E o pessoal lá firme, sentado no chão, às vezes com fome, com sono, com sede, mas não saiu enquanto ele estava lá. E ali o povo mora lá até hoje, o povo pobre. É dela o tempo todo falando pra gente o quanto era importante essa luta e o quanto esses movimentos sociais são importantes na vida das pessoas. Porque eles agregam e eles entendem que a terra, o alimento e a comida é para todos. Como eu trabalho também com o Pastoral da Criança, é esse apoio deles também, a comunidade, Zolane, Joelma, Zetinha, Estelita. Então, se a gente também, se eu não tivesse esse apoio, não existia também essa pastoral, porque é um trabalho difícil, né? Logo que eu comecei aqui na comunidade, eu saía com a Estelita para vir para aqui para a comunidade e ela parava no caminho para conversar, para ouvir as pessoas. Estelita! E aí eu ficava, eu não tinha paciência de ver aquilo, saía daqui para casa também a mesma coisa, né? As pessoas chamando ela para conversar, aí emendava um problema atrás do outro, sabe? E ela escutando, pacientemente escutando, e eu... Às vezes, quando a gente está no caminho, às vezes pendente, ela está aí, por maturidade, nos aconselhando do melhor caminho, né? E eu acho interessante, assim, a preocupação dela também em estar sempre conosco, não nas horas de sorriso, mas também nas horas difíceis ela está aí aconselhando de como devemos proceder, né? Porque a vida da gente é assim, é cheia de altos e baixos, e em todas elas, ela participa. Sempre se preocupava com o social, né? Ela sempre estava preocupada com as famílias, com as crianças, né? Então, e depois, tudo aquilo que ela percebia, ela tinha esse senso de perceber naturalmente. É uma psicologia que já nasceu, ela é nata, é uma coisa dela mesma. E eu só pude descobrir isso muito tempo depois. Eu fiquei muito de vergonha diante dos casos que eu falava que era possível, que eu não sabia. Se a criança não está bem, ela conversa com a criança, nós conversamos com a criança e a gente tenta descobrir o que está acontecendo com a criança. Às vezes a criança fala, às vezes não fala. A gente vai lá, visita a família, tenta conversar com a família, tenta entender também o que está acontecendo, né? Tenta ajudar e a gente fica feliz quando a gente consegue ajudar, né? Quantas pessoas precisam de ser ouvidas? E as pessoas não escutam. Não tem tempo de escutar, não tem paciência de escutar. Então, vocês têm que ter paciência, saber escutar as pessoas. Ela é mãe, ela é professora, ela é advogada, ela é médica, é psicóloga, ela é tudo. Porque para tudo ela tem um conselhozinho para dar. Então, é uma pessoa assim que todo mundo tem um respeito muito grande, todo mundo gosta muito dela. E quando ela sai de casa, para conseguir chegar aqui dá muito trabalho, porque no caminho ela tem que parar para aconselhar as pessoas e conversar. E muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra, naquele momento que escuta a palavra dela, já muda de atitude o que ia fazer no momento. E a gente juntas aprendemos muito, né? Porque se aqui tem pilares, ela é uma das mais fortes, né? Quando a gente tenta se desanimar, ela está aí para animar, reforçar, e isso faz crescer. Isso para mim, isso marca muito, e eu falo isso em todo lugar que eu vou. Dessa força que ela tem de saber conduzir a comunidade, o projeto e também a família. Eu sei que ela faz um trabalho silencioso, que poucas pessoas sabem, mas eu sei porque eu tenho conhecimento disso.
Às vezes eu acompanho e tem aquele cuidado de ver as pessoas, saber, procurar, entender. Então, Dona Estélita é uma guerreira, ela passa por um momento difícil, mas ela nunca deixa se abater. Então, ela é lutadora, guerreira, que muitos jovens não fazem o que ela faz. Então, muito jovem está aí forte e não faz o mínimo do que ela faz, né? É uma mulher que praticamente não dorme, emenda o dia com a noite. E foi com essa guerreira que a gente aprendeu, né? E é o exemplo dela que eu trago no peito, que eu levanto a bandeira também, que me dá muito orgulho. Estão aqui, todos que estão aqui, participam diretamente do projeto, porque é como eu estou dizendo, ela é a responsável de ser zeladora, mas esse zelo é partilhado, o que é que está faltando, o que é que precisa, tudo isso não é a opinião só dela, é a opinião da comunidade que partilha tudo isso. Não se faz nada sem conversar com os outros. E pode ser que nessa conversa saia coisa maravilhosa que a gente não estava na nossa cabeça, mas de repente aparece assim, que é da iluminação do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo baixou aqui no meio desse povo e falou, por que nós não vamos criar aqui algo que possa ajudar essas crianças? E aí surgiu. Graças a Deus, há tantos anos, e agora muitas pessoas ajudaram, mesmo fora da comunidade. E a questão do surgimento do reforço escolar foi a questão do número de crianças que ficavam à toa aqui na rua. E aqui era um bairro que era muito visado pela polícia, né? Era um bairro violento, e graças a Deus não é mais, né? E ficava muita criança à toa. Naquele tempo a gente não tinha essa estrutura, a gente tinha uma casinha simples, e os pais colaboravam com a gente com uma pequena ajuda para a gente dar esse reforço escolar. Daí eu fui trabalhar e as meninas foram ficando e chegou essa grande ajuda hoje que é o centro comunitário. E Estelita sempre por aí. Quando eu conheci Estelita, ela dava aula para adultos, alfabetização de adultos. Então sempre teve essa mistura aqui da fé com o social. Era uma casinha velha. Aí chegou um pessoal aqui, visitou esse projeto e viu o pessoal trabalhando lá naquela casinha velha com um banheirinho dessa largura e um buraco no chão. Aí eles investiram e nos ajudou a construir esse salão que vocês vão conhecer. Então, depois do salão construído, eles quis nos levar, o pessoal de Vélez, na Áustria, quis nos levar a Estelita. Eu fui de carona, na verdade, né? Eles queriam mesmo levar a Estelita. E nós conhecemos eles, e eles às vezes faziam reunião aqui na comunidade conosco, em outras comunidades aqui também, em Itaberaba. E a gente sempre estava em sintonia, conversando, e tudo que a gente conversa, esse povo às vezes presta atenção, até mais do que a gente imagina. E aí Brigitte, ela junto com o Walter e o seu Hans Desmaia, foi quem contribuíram com a construção, a reconstrução do espaço e também com o engajamento desse projeto nosso em uma sociedade na Áustria que chama VERS. Nós fomos apresentar os projetos da Diocese de Vila Rocha. O nosso aqui também outros. A construção de cisternas, que a Áustria levantou muito tempo, e também outros movimentos que eles apoiavam aqui na época. O pessoal de outros países também nos ajudaram, vocês da UNEB. A UNEB se aproximou, que a UNEB era uma amiga estranha nossa, sabe? Morou ali, mas não tinha aproximação, era nosso vizinho estranho, sabe? Morava ali, mas não conhecia. E hoje, através desse projeto, através da boa vontade da professora Isabel, a UNEB se aproximou. Hoje em dia não é mais uma conhecida e nem uma vizinha, são amigas parceiras, né? Ela tinha uma imensa contribuição, não só pelo projeto que ela desenvolve com crianças pobres, um reforço para a educação dessas crianças, que não era apenas desenvolvimento de conteúdo escolar, e era muito mais, mas também
ela contribuía na formação dos alunos de pedagogia no estágio de educação informal. Também tratando do reforço escolar, tenho conhecimento das crianças que já passaram por aqui e os pais se sentem muito bem porque os filhos aprenderam. Porque a gente sabe que hoje a escola é assim, dá o conteúdo e as crianças vão se desenvolver. Agora, desenvolver como? Se eles não têm como, os pais não têm como reforçar. Então, no final do ano, haja aquela perda. Mas por quê? Porque os pais não teve conhecimento, não teve condições de pagar uma escola, um reforço escolar. E aí, graças a Deus, depois desse trabalho, não só o aprendizado, também falamos da alimentação, porque a gente vê que não vale a pena, não tem rendimento, quando a criança vai para a escola, para a sala de aula, sem se alimentar. Então, se ele sai sem se alimentar, chegando aqui, ele se alimenta muito bem. Tenho consciência, sou testemunha disso, tanto pela manhã como pela tarde, né? Eles têm uma alimentação de boa qualidade. Então, quando ele chega em casa, ele já chega farto e dá estímulo a eles estudar. Mas ainda até a determinada idade, muitas crianças, infelizmente, naquela época, não resistiam a essa questão da fome, que era muito mais séria naquela época. Não resistiam ou tinham problemas de inanição e tal. E por conta disso, eu cresci vendo ela participar disso, observando as atitudes dela para poder fornecer esses materiais e ajudar o pessoal da Pastoral da Criança também. Tanto que, quando eu já estava adulta, na Pastoral da Criança, a gente teve um projeto de alfabetização de adultos também, vinculado à mesma pastoral. E foi uma experiência para mim muito interessante, porque a gente vinha para aqui dar aula para adultos que não sabiam ler nem escrever. E além do reforço, a gente costuma trabalhar também a questão da religião, né? Trazer Deus presente para a vida dele. Porque quando você tem Deus presente na sua vida, você costuma temer para as coisas erradas, né? Porque você tem um superior para você respeitar. Aí quando eu vim para aqui, eu não sabia ensinar a atividade das minhas filhas. Aí Joelma aqui, quando começou, como Silene falou, a gente dando uma contribuiçãozinha. Aí depois, Dona Estelita e a comunidade trouxe esse projeto para cá, seu Manuelito. Aí eu vim pedir para ela pôr minhas filhas na escolinha. Ela colocou todas as duas. Aí eu comecei aquela convivência. Eu já convivia na comunidade, mas eu comecei aquela convivência mais aproximada com Dona Estelita, que aí ela ia na minha casa, eu ia na escola, qualquer coisa ela ia lá na minha casa. Eu sempre falo, não se preocupe em me dar presente. O único presente que eu quero de vocês é que vocês passem de ano, né? Que vocês cresçam e que vocês mais tarde se tornem um médico, que eu chegue lá, vocês me atendam, né? Ela sempre fala isso, chega no banco, vocês falam, Dona Estelita, vem aqui, aí eu atendo vocês, né? E graças a Deus a gente não vê essas crianças jogadas na margem da sociedade. Graças a Deus a gente já conhece crianças que já passaram, já estão bem adiantados, né? Está na UNEB, agora passaram no direito, né, Esther? Uhum. Graças a Deus, né? A gente fica feliz. E aí por diante, né? Tanto fica feliz nós, como também a sociedade, né? A população fica feliz porque a gente não vê aí perdendo nossas crianças para violência. São diaristas que não têm um trabalho sério, que trabalham um dia que dá certo, e de repente a gente vê passar um curso de história, de pedagogia, de direitos, né? E é aquilo que você e tanto Joel e todos que estão aqui sempre incentivam, dizer assim, pelo fato de ser pobre, é que não vai dizer que não chega em algum lugar. Chegamos sim. O que precisa é a gente ter paciência, participação, perseverança e fé, que a gente chega. Então a gente vê o filho de uma pessoa pobre, que passou dificuldade, que às vezes nem queria sair daqui, queria perder dinheiro para continuar aqui, né? Mas graças a Deus que passa e depois ele está dando passos e caminhando
e conquistando uma vida digna, não é? Porque eu saber que é um companheiro que a gente não precisa pedir para ir para lugar nenhum, que ele sempre está junto onde a gente vai. Somos do Barro Vermelho, nos orgulhamos disso, né? Que somos do bairro pobre, um bairro que era elitizado, né? Que graças a Deus não é mais. Eu gosto de estar falando isso, né? Que mudou muito a realidade. Nós criamos também nossos filhos aqui. Estelita tem 4 filhos, todos passaram pela UNEB, todos têm seu nível superior. Não tem preço o que eles fazem por mim. Se não fosse esse apoio, esse cuidado que eles têm também com nós, eu não sei se eu faria tanta coisa, porque tudo que eu faço, eu sei que eles estão sempre me protegendo, dando apoio, fortalecendo a nossa caminhada, e isso é muito importante. Eu considero todos aqui como a minha família mais próxima de mim. E é assim, uma caminhada muito boa e estou feliz de estar aqui junto com essa família, porque realmente não é uma comunidade comum, é uma família onde um é por todos e todos por um, onde dói um, está doendo em todos também. Então a comunidade agradece muito pela vida dela. A imagem que eu tenho dela é de uma mulher muito guerreira, de uma mulher que nunca se rendeu a nada, que todos os percalços que ela passou na vida, ela transpôs todas as barreiras, e a imagem que eu tenho dela é essa. Eu tenho Dona Estelita hoje para mim não só como uma membro da comunidade, e sim como uma mãe, porque ela me ensinou muito na vida e continua me ensinando, né? Porque ela me ensinou a estudar, que eu não, tinha coisas que eu não sabia, eu aprendi aqui com ela, na escola e com o Joel. Ela deve ter aí mestrado, doutorado nas costas, pela vivência, pela bagagem, pelo conhecimento da prática, né? Eu lembro muito das aulas dela aí, que a gente estava sempre por aqui, ensinando mesmo a vivência do povo, aquilo que o povo estava vendo no dia a dia, como ver seu recibo de água, como ver seu recibo de luz, aquele povo que... Ela estava ensinando mesmo o povo ir no mercado e olhar o preço e saber seu troco, ensinando aquilo que o povo estava vivendo no dia a dia, a vivência do povo. Aprendendo a conviver, porque tinha coisas que eu chegava num lugar, eu não sabia me expressar, o jeito de falar. Aí eu fui aprendendo, graças a Deus, aprendi muito aqui dentro. Sempre se preocupou também com a educação dos filhos. Toda semana ela tinha que passar lá para saber em que estágio estava, como é que estava o processo. Ela se preocupava com aprender e também com o comportamento das filhas, né? Que fazia de tudo para ser um exemplo para a gente de saber, de ter coragem, de ir atrás, de não se deixar render em nenhum momento, por qualquer motivo que fosse, seja financeiro, seja social. A imagem que eu tenho dela é essa, de alguém que se dispõe a fazer as coisas, que não importa se aquilo ali vai ser remunerado ou não, não importa se aquilo ali vai me trazer retorno financeiro ou não, eu estou fazendo. Aqui a gente se diverte, às vezes as tristezas que a gente traz, a gente tenta esquecer aqui, graças a Deus. É muito bom e também eu agradeço também de vocês terem essa confiança de estar aqui presente e falando um pouco da história da nossa comunidade, da nossa amiga Estelita. Então eu tenho a agradecer muito a Dona Estelita, foi quem me ensinou muito, e as meninas todas, e a seu Manuel. E muito obrigada.
Educação é tudo. Toda pessoa pode ser educada e também pode ser um educador ou educadora. Dependendo da prática de vida que a pessoa vivencia. Ela tem um lado conselheiro dela, né, para ouvir todo mundo. Outro dia a gente estava aqui na igreja, aí entrou um rapaz, bêbado. Aí começou a desabafar com ela, que ele foi espancado, que teve internado em Salvador muitos dias e que ele não tinha melhorado. Aí ele olhou para ele e falou assim: mas você vai melhorar, você vai ficar bem, agora não beba, que eu sei que você não bebe, para interromper o seu tratamento. Porque se você beber, você vai interromper o seu tratamento e você vai morrer. Eu digo, mas esse homem tá bêbado. Ela, não, mas eu falei para ele se tocar. Se eu dissesse que ele estava bebendo, ele ia ficar bravo, né? E quando foi um dia eu saí para o trabalho, nesse tempo ela trabalhava em casa e eu trabalhava em uma empresa. Eu saí pela manhã para ir trabalhar, quando eu cheguei ela estava em outra casa. Eu ia passando na rua, ei, tua casa é aqui agora. Eu e o irmão dela olhou assim para a casa, uma casa coberta de palha, e quando a gente entrou dentro de casa tinha muita cobra em cima do telhado. Aí eu falei assim, o que foi? Ela falou, não, aquela casa não me serve mais e a nossa casa agora é essa aqui. Eu falei, tá bom. Eu entrei, também não fiz confusão, entrei na casa e quando foi de noite, a gente dormindo e as cobras caindo da palha em cima do meio da casa. Aí o irmão dela me chamou e falou assim, tu vai aceitar isso? Eu falei, o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Se fosse o irmão dela, tinha saído da casa, tinha deixado. Mas depois eu fui entender que ela tinha totalmente razão, porque tinha casos que aconteciam lá naquela casa, onde nós moramos, que eu não sabia. Então o caso foi interessante, mas eu saí chateada, mesmo disposta a acabar com tudo. Assim, ela fez, vem cá, ela percebeu, vem cá. Aí eu botei, ok, Estelita, deixa eu lhe avisar. Fica aqui, escute, olha, você chega em casa, bote a pedra para cozinhar, espere a pedra cozinhar e você vai ver que isso tudo vai se resolver. Aí finalmente eu tive que sorrir mesmo, porque a raiva que eu saí, porque dando risada a vida toda pela essa história de psicóloga. Você está dando uma psicóloga comigo, é? Me vendo? Quando ela fica muito chateada, uma palavra que ela costuma sempre usar é: um dia ele vai achar a folha de couve que a mãe de São Pedro perdeu no mar. E outra, né, ela fala: uma hora ele vai achar o sapato que acerta o pé dele. E tem um outro, ela costuma chegar, né, às vezes ela anda bem devagarinho. Ela falou que quando eu ando de topa tudo, eu ando muito rápido, então ninguém consegue me alcançar, né? E o que é topa tudo, Esther? Ela criou um nome para o sapato dela. A gente estava com um projeto aqui ainda não bem organizado, mas trabalhava com eles e também com a catequese. Catequistas e catequizando juntos. E aqui são os meninos daqui do projeto também, que estavam participando da festa junina, a quadrilha. Aqui jovens e adultos, projeto de educação popular. Esse aqui também é educação popular. E depois da educação popular nós tivemos outros projetos, que é o Novo Brasil, que também faz parte da educação de jovens e adultos. Fazendo letras. Muito bom. Então aquele momento, aqui o que passou em direito. Aguimário. Aqui é projeto com os meninos, quando aí o espaço ainda não era reconstruído. Quando era bem pequenininho, aqui também, merendando. Quando a gente tinha tão pouco tempo que tinha elaborado o projeto que identificava eles com um crachazinho. Criança é alegria, criança é amor.
está falando da minha avó, uma mulher guerreira e companheira. Eu acho assim, a Dona Estelita muito boa diretora e ela é muito boazinha com a gente. Eu gosto muito de Dona Estelita, ela é muito divertida, inteligente, respeitada por todo mundo daqui da escola. Aqui é tão bom, aqui todo mundo é tão bom, é tão fácil. Dona Estelita é batalhadora, inteligente, amorosa, responsável, respeita todo mundo, as comidas dela é uma delícia, boa amiga. Eu gosto de Dona Estelita e das merendas dela, também ela faz atividade com nós e eu também amo. E eu queria que Dona Estelita fosse uma mãe para mim. Eu gosto de vocês, eu amo. Ela faz merenda para nós, eu gosto da merenda dela. Ela faz atividade para nós. Eu gosto dela muito. Eu gosto do pão, da torta, eu gosto de tudo, porque é tudo gostoso. Ela merece todas as homenagens. Beijo. Beijo, vó! Te amo!